Na quarta parte desse tutorial, eu estarei falando agora sobre realmente as peças da bateria por individual. No vídeo anterior, eu fiz o desmembramento de uma bateria virtual, pelo qual eu demonstrei que eu mostrei como é que eu separo peça por peça, que assim é a forma profissional de se trabalhar uma equalização e até mesmo a mixagem de uma bateria. Eu quero deixar bem claro uma coisa, que aqui nós só temos a bateria, tá? Então os cortes de frequências que eu fizer aqui, com certeza ela vai ficar um pouco mais magra. Por quê? Porque ela está sozinha. Quando está sozinha, a gente procura manter um pouco da pressão do grave, deixar ela com menos cortes, porque é um instrumento sozinho. Por exemplo, se você grava um violão e está misturado no meio de um monte de instrumentos, aí sim você corta os cortes que tem que fazer nele, que não existem no violão, e junto com os outros instrumentos ele vai ter o espaço dele dentro da mix. Mas se esse violão fosse tocado sozinho, você já teria que trabalhar a equalização dele de outra forma, porque quando você equaliza dentro de vários instrumentos na sua música, o que acontece? Ele vai atuar só naquela área de frequência, para dar espaço aos outros instrumentos nas suas áreas também. Mas quando se fosse um violão sozinho, então você tem que aumentar as frequências dele, inclusive as graves, que ele não tem, porque ele está sozinho. E quando você corta para uma mixagem geral de muitos instrumentos, você deixa ele mais magro, por quê? Para ele atuar só na área de frequência dele, como está escrito aqui, ó. Fundamental é a área onde cada instrumento começa a atuar. Então, naquela área que o instrumento começa a atuar, dali para trás você elimina, para abrir espaço para os outros instrumentos. Mas, repetindo, se ele estiver sozinho, fizer uma introdução sozinha, a equalização que você vai ter que fazer no momento que ele está sozinho não é cortar tanto, porque você precisa dar corpo a ele. Então, o caso aqui da bateria, vai acontecer a mesma coisa. Aqui está só a bateria, tá? Quando ela estiver misturado com baixo, teclado, violão ou outros instrumentos que houverem na música, o tipo de equalização já tem que ser bem cortante mesmo, tá? Então é isso que eu vou fazer aqui agora. Eu vou trabalhar a bateria como é na real, fazendo os cortes determinados que ela precisa. Mas lembrando, aqui ela vai estar sozinha na mix, tá? Então vamos trabalhar. Nós já ouvimos o bumbo. Eu vou selecionar ele aqui. Vou solar ele, vou abrir o equalizador e vou botar ele para tocar. Vou botar ele em loop aqui para ficar repetindo. Bom, já deu para ouvir. Primeira coisa que você tem que entender o que é fundamental. Fundamental é a área onde cada instrumento começa a atuar, tá? Então vamos aqui pegar o bumbo, a teoria da frequência do bumbo. O que está escrito aqui? Corta abaixo da fundamental, que são os subgraves indesejáveis, como eu já falei isso. A região que ele atua
está entre 50 e 100 Hz. Entre 50 e 100 Hz é a região que ele atua, que dali para trás a gente corta, tá? Então vamos ver aqui no gráfico. O que é a fundamental? A fundamental é exatamente esse pico mais alto que ele tem aqui, ó. Ó, tá vendo essa onda aqui? A gente nota que ele está realmente começando a atuar como a teoria explica. Esse bumbo aqui pelo menos, né? Tá vendo esse pico aqui mais arredondado? Aqui é a parte forte dele. Esta área aqui é onde ele começa a atuar, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai cortar abaixo da fundamental, que são os subgraves indesejáveis. Se ele realmente está atuando em 50, que é a variação, como eu te falei, que vai de 50 e 100, dependendo do tipo de bumbo, nós cortamos abaixo da fundamental, que são os subgraves indesejáveis. Então o que a gente vai fazer? A gente vai botar para tocar. Se eu sei que a fundamental dele começa a atuar na teoria em 50 Hz, então eu já estou vendo aqui, ó, a área de atuação dele. Então, esse pedaço todo daqui para trás, ó, a gente vai atenuar, que está chegando a bater no 20, que é aquela parte grave, que é ressonância ruim, tá? Então o que a gente vai fazer? Eu vou abrir aqui o low pass, eu vou vindo dando um corte aqui, ó. Você pode ver que aqui na área de frequência eu já dei um corte nele aqui. Se eu aumentar, ó, se eu vir tirando, ó, ele vai emagrecendo, tá vendo, ó? Então você vai vindo até mais ou menos entre 50 e 100. Ó, você já nota que ele já está mais controlado. Se aumentar mais, ó, ele ganhou um grave exagerado e não definido. Então eu vou abaixando, ó, até mais ou menos 50. Eu gosto de deixar ele mais definido, então eu vou botar ele em 70. Aqui é a frequência que eu escolho, ó, para mim vir fazendo o corte da frequência dele. Eu estou exagerando, tirando muito. Então, como a área de atuação dele vai de 50 a 100, você escolhe mais ou menos até onde você vai cortar, desde que você não tire muito o grave dele, ó. Não pode ser nem o exageradão, olha lá, o exageradão. Aí tu imagina você vir com um baixo, que vai ter um grave dessa mesma proporção, vai embolar tudo. Aqui eu tô no 20, ó. A frequência que eu falei lá, que é indesejável. Então se ele atua entre 50 e 100, eu venho descendo, ó. Aqui vai mostrando, aqui eu tô em 49, cortando. Então eu vou cortar mais ou menos, eu acho que aqui tá legal, tá? Uns 70 mais ou menos. Aonde agora está a fundamental, que é o pico que vai lá em cima? Nessa região aqui, ó. Vamos voltar lá. Nós já cortamos abaixo da fundamental. A fundamental é a área onde ele atua, entre 50 e 100 Hz. Então eu já dei esse corte atrás, tá? Na área da fundamental,
acentuamos na região dos graves. Por causa desse corte no subgrave, o bumbo perde um pouco a força. Por isso, acentuamos no grave na sua fundamental. A fundamental não está aqui na área entre 50 e 100. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos acentuar no grave na sua fundamental. Porque o grave é a parte dele, da bateria, e não o subgrave. O subgrave eu já cortei como eu mostrei. Então, nós, na área do grave, se vocês lembram na primeira aula, eu mostrei lá qual é a área de onde vai o subgrave até o grave, aonde começa o grave, certo? Que o grave começa na região de 60 a 80. No caso aqui, eu cortei até 70, que eu achei que foi um ponto bom, tá? Então, nós vamos agora dar uma acentuação, ó, acentuamos no grave na sua fundamental. Se a fundamental está batendo aqui, ó, olha aqui, ele está compreendendo que é justamente a área do grave. O que a gente vai fazer? Ele está um pouco para cá. Aqui no equalizador, eu tenho que levanta, eu tenho que anda para os lados, e eu tenho o ajuste do quanto essa frequência vai ser abrangida, entendeu? Se eu abrir muito aqui, esse corte aqui, ele está vindo pegando até aqui nessa região. E não é isso que eu quero. Eu quero dar, como eu falei aqui, eu quero dar um acréscimo na fundamental. E a fundamental, ela está acontecendo aqui, ó. Olha como é que exagerou demais. Então, o que eu vou fazer? Eu sempre vou começar por um ajuste fino, porque eu quero pegar só a fundamental, que vai de 50 a 100, tá? Então, eu já mais ou menos dei o corte fino aqui do equalizador. Agora eu vou ver onde está a fundamental. Tá agindo aqui. O que eu faço? Para mim dar mais uma força, porque a bateria nesse corte aqui, ela perdeu aquele subgrave, o bumbo. Eu pego e venho aqui testando, ó. Posso abrir mais um pouquinho. Se eu tirar, ó, ele tende a ficar muito seco. Pode ser uma opção também, por causa daquele sentido que eu te falei, do tipo de bateria que você grava. Se você pega uma bateria aqui de cara, isso aqui já está muito forte aqui, você vem e atenua. Tá? Mas na maioria dos casos, como esse aqui não é um bumbo muito encorpado, como eu cortei aqui essa região do subgrave abaixo de 50 para trás, então eu vou tentar dar um corpo nele somente no grave, que é a região que não embola, que é a região própria dele. Eu não podia dar um acréscimo nesta região aqui, ó, que eu estaria dando um acréscimo na região do subgrave, que é a região que não é desejável. Explicado? Então vamos lá e vamos ver como é que vai ficar. Se aqui na frequência eu cortei em 70, então é porque a fundamental dele está aqui em 70, ó, mais ou menos. 50 começou aqui, eu estou um pouco à frente dos 50. Ó, se eu aumentar, ó, demais, então tá exagerado. Eu quero dar definição, ó. Então eu acho que aqui a princípio tá um ponto bom, tá? Vamos ouvir sem o equalizador. Você note que você não sente assim aquela diferença de início enorme. Por quê?
Porque isso aqui é igual como quando a gente faz uma comida. É um pouquinho de cada tempero que, somando todos os temperos, vai dar aquele gosto na comida. Então o que acontece? Mas já dá para sentir a diferença sim. Por quê? Porque se você vai precisar fazer isso em cada instrumento. E cada pouquinho desse que você sente aqui da bateria, com um pouquinho que você vai sentir do baixo, com um pouquinho que você vai sentir da guitarra, vai ser a coleção que você precisa desses pouquinhos de cada um, que no final vai dar uma diferença tremenda. Então, vamos ver sem o equalizador. Só esse princípio aqui do início, ainda tem toda essa região para falar. Com o equalizador. Eu posso até cortar mais um pouco. Eu só não posso tirar a ponto dele perder, ó. Enquanto eu ver que tem corpo, ó, começar a ver que tem corpo, ó. Olha lá, eu tô em 100. Então eu tô dentro da área de atuação dele, ó. Atua entre 50 e 100. Você pode perceber que quando eu começo a tirar mais do que 100, ó, ele começa a perder. Então você já está fugindo da área da atuação dele. Quando você não sabe disso, você vai metendo a mão sem noção nenhuma, e aí é tiro no escuro. Vou deixar em 90 agora para testar. Vou tirar o equalizador. Olha a diferença agora. Tá com um grave exagerado. Olha agora quando eu ligo o equalizador. Eu refinei. Então quando um baixo entrar aqui, você vai sentir o kick, o som do kick definido, e vai sentir o som do contrabaixo também definido, porque nenhum dos dois vai ter esse exagero de grave, ó. Olha que exagero. Exatamente, ele vai estar pegando aqui com esse, sem o equalizador, ele está natural. Então ele está atingindo a área do super grave, que não deve ter. Com o equalizador, ganhou definição. Eu posso até vir aqui testar e dar um acréscimo. É lógico que esse ajuste aqui é o inicial. Conforme vai entrando nos outros instrumentos, você vai ter que voltar aqui com certeza e colocar mais ou menos cortes aqui, tá? Mas eu tô dentro aqui da frequência de 90. Então eu tô dentro da frequência de atuação dele, entre 50 e 100. Como eu sempre repito, vai depender da música, dos instrumentos que vão vir após, para tu dar essa definição total. Mas só esse corte que você já tirou aqui abaixo de 90, ó. Aqui está em 90. Daqui para trás, esse buraco tá cortado. Então você não tem aquele exagero mais de grave, tá? Vamos ver o que acontece aqui daqui para frente aqui agora. Eu já fiz o corte inicial dos subgraves. Corta entre 200 a 80 Hz. Essa área são ressonâncias. Nós abrimos espaços para instrumentos como guitarra, teclado, que atuam nessa frequência, que atuam na frequência de 200 a 80 Hz. As guitarras, os teclados, ele atuam muito nessa frequência. Então a gente pegando o bumbo e cortando esta região de 200 a 80, nós estamos tirando frequências que não são do bumbo, e quando entrar a guitarra e teclado, o que acontece? O bumbo não vai competir nesta frequência com a guitarra e com o teclado. Então, ó, repetindo, cortamos entre 200 a 80, porque o bumbo não precisa tanto desta frequência. Quando a gente diz que são áreas de ressonâncias, é que ele fica ressonando. Quer dizer, ele não precisa dessa ressonância. Então, naturalmente, nós damos um corte entre 200 a 80 Hz. Vamos lá. O que é 280 Hz? Aqui está 200, aqui está 500 e aqui tá 1000. Então o 800 vai cair mais ou menos aqui. Vamos ouvir ele.
Você nota que nessa área tem um buraco aqui, ó, que não está tão forte aqui. Significa que essa área ele não está sendo muito usado. Então é justamente aquela área que a gente vai pegar aqui entre 200, ó, a 800 e nós cortamos. Você nota que não alterou muito o som dele, mas nós estamos fazendo uma limpeza nesta área aqui que vai, ó, tá vendo? De 200 a 800. Aí é aquilo que eu te falei, ó, você faz um corte fino ou extenso. Em extenso, eu abrangi essa região aqui. Você pode ver que o timbre mudou. E não é para você fazer o ajuste fino. Mas como eu quero de 200 a 800, então você pode ver que eu estou pegando exatamente de 200 aqui, ó, e está indo até mais ou menos 800 realmente. Se eu levantar, olha o que acontece. Eu estrago a bateria. Estou dando ressonância demais. E o bumbo ele precisa estar bem ali, bem seco, ele tem que bater e não pode ficar tendo essas ressonâncias. Por isso que a gente corta aqui. Aí vai depender da medida que a gente vai ver conforme os outros instrumentos vão trabalhar. Eu, a princípio, dou uma atenuada até mais ou menos aqui em 6 dB, tá vendo? Dou uma atenuada aqui. E para mim já está bom esse corte. Vamos ver antes. Olha a diferença. Bateria gorda, bateria com muito grave. Essa ressonância aqui não está vendo nela. Mas olha aqui agora, ó. Olha como é que ele está muito mais equilibrado. Antes, isso aqui quando juntar com o baixo, vai ser grave demais, porque o baixo também vai estar grave. Então aqui, ó, 100, muito grave. Aqui, até aqui, definido, certo? Tá bem definido. Você nota que ele não tá com aquele grave exagerado, ele tá bem definido. Vamos para outra parte. A área de 400K, se quisermos um bumbo mais seco, nós atenuamos. Isso já está acontecendo aqui, tá? A área de 400K ela vai estar mais aqui. Então está pegando aqui, nesta área de 400K. Mas, se você cismar que quer cortar só 400K, então eu tenho que fazer um ajuste fino aqui, ó. Porque o 400K está aqui, ó. Entre o 200 e o 500, então eu calculo que aqui seja 300, aqui mais ou menos 400. Eu arrasto um pouco para cá para a área de 400. Ó, eu tô fazendo ele ficar mais seco, ó. Se eu levantar lá para cima, ó, ele tá extremamente exagerado no médio. Então eu quero secar ele, ó. Essa é a região que eu seco ele. Tá? 400K. Se é 400K, eu não posso abrir aqui, ó. Porque aqui eu estou envolvendo quem? 200K. Olha o início aqui do equalizador. E ele está indo até 800K. Mas se eu quero cortar em 400, então eu tenho que ser específico aqui, afinar mais ele. Que aqui eu estou realmente cortando a parte de 400. Você nota que aqui quando a bateria toca tem um buraco, ó. Esse buraco está dizendo que eu não atuo aqui. Mas eu gosto de fazer aquele corte mais geral, que vai de 200 a 800. Então eu abro mais um pouco, ó. Se eu cortar só em 400, ele seca, mas ele deixa um pouco as ressonâncias sobrarem. Então você vai testando. Você abre mais um pouco.
você abre mais um pouco, você corta, né? Atenua. Eu vou até escrever aqui. Para ficar mais claro, atenua. Foi o que eu fiz aqui. De 200 a 800, tá? Por que eu gosto de atenuar entre 200 e 800? Porque essa área é a área onde a guitarra e o teclado trabalham muito. Então eu já tiro isso do kick. E ao mesmo tempo eu estou envolvendo o 400 também. O 400 está entre 200 e 800. Então ele também está sendo atenuado. Tá? E você vai testando quando vai entrar os instrumentos. Qual é o importante de você estudar equalização? É que você já tem a regra da equalização. Então você já vai mais direto. Sem você ter essa regra aqui, você vai no escuro aqui, cara, sem saber o que fazer. Você não sabe que tem que atenuar nessa região, você não sabe de nada. Entendeu? Então olha o antes. Olha o kick. Kick grosso, ignorante. Agora bem equilibrado. Tá bom? Então eu costumo cortar entre 200 e 800, porque essa área eu abro espaço, porque o teclado ele trabalha nessa região aqui. Aí se você deixa o bumbo aqui, ó, que não tem necessidade de deixar ele aqui, quando você tiver um teclado, o teclado vai estar atuando aqui também. E o bumbo também. Aí outros instrumentos também, guitarra. Por isso que o corte de frequência, ele dá clareza na sua mixagem. Entendido? Então eu vou deixar ele atenuado aqui. Além de eu secar ele, que é o que o bumbo, que é a intenção que o bumbo precisa ter, ele não está tendo médio aqui, certo? O que eu fiz aqui foi dar um acréscimo no grave. Por quê? Porque eu cortei o subgrave aqui e dei mais uma força nele aqui. Porque se eu tirar isso aqui, ele emagrece, ó. Então, agora você já entende aonde você dá acréscimo, onde você atenua. Você não está dando mais tiro no escuro. Vamos para a próxima fase. Entre 2 a 4 kHz, vemos aonde está a fundamental. Nesta área é a área onde a gente sente o som do pedal e não só do kick. A gente tem aquele kick mais dá um pouco de mais metalizado. Só que nessa área nós fazemos um acréscimo fino, tá? Somente para dar uma presença no bumbo. A área de 2 a 4K é a área que dá a presença, igual nós temos nos amplis, certo? Todo ampli lá de guitarra, a gente tem lá a área da presença. E a gente vai lá e mexe nele, porque ele vai dar um pouco de presença na sua guitarra. E no equalizador, esta área de frequência, ela atua exatamente nessa área, entre 2 a 4 a 5K. Então nós vamos ver onde está a fundamental, que vai ser o pico forte ali, dentro de 2 a 4K, e damos um acréscimo fino, para dar uma presença no bumbo, onde exatamente nós daremos um toque metálico. Então vamos ver como é que fica essa área lá. Ó, de 2 a 4K. Então ele vai atuar mais ou menos aqui. Eu vou arrastar o equalizador para cá, entre 2 a 4K, que aqui já é 5, tá? E nós vamos botar o kick para tocar e vamos ver como é que vai se comportar. O que está escrito lá? Vemos onde está a fundamental. A fundamental do grave, eu não falei que é onde fica aqui a onda mais forte, ó, a onda gorda aqui? Que aqui é onde atua a área do grave, de 50 a 100. A área da presença, ela atua entre 2 a 4 kHz. Aqui é K, aqui é Hertz. Então qual é a área da fundamental aqui no kick? Tá vendo aqui o pico maior, ó? Tá batendo exatamente na área da presença, ó. Ele tá batendo aqui, observe aqui, ó. A onda,
Ó. Exatamente, eu vou botar em cima aqui, ó. O que a gente faz? A gente vai dar... Se a gente quiser sentir aquele kick mais metalizado, onde vai ter presença, eu faço aqui um ajuste fino. Lembra que eu te falei, ó? Ajuste fino. E aqui eu englobo as outras frequências. Eu não quero isso. Eu quero somente dar a presença na área de 2 a 4K. Tá? Então eu vou subir aqui, ó. Olha como é que o kick, ele deu aquele agudinho como se fosse você sentindo o som do pedal também, entendeu? Se eu tirar, ó, ele não tem aquele kick que muita gente gosta, que dá aquele metalizado, ó. Ó. É como se desse um agudinho no kick e ele junta um pouco do grave com o corte aqui do médio e ele ganha aquele kick um pouco mais metalizado, mas no ajuste fino, pegando realmente aqui, ó, a fundamental da área da presença. Você tem que sempre olhar isso aqui, ó. Você pode ver que aqui do lado já é mais fraco do que aqui no meio. E essas laterais aqui também estão mais fracas. Então a área da presença dele está batendo aqui, ó, em 2 a 4K. Como está aqui na regra, ó. 2 a 4K. Vemos aonde está fundamental. O que é fundamental? É a área onde cada instrumento atua. Então na área de 2 a 4K, de 4K é onde a presença dele está atuando, certinho aqui, ó. E aqui é o pico maior dele, tá? Como no grave o pico maior dele está aqui. Por isso que eu dei um acréscimo aqui. Então vamos ouvir a bateria 100. Olha que diferença, só o bumbo já tá, cara. Muito bem definido, ó. Vou botar agora o equalizador. Perfeito. Tá? Observação. Na parte do meio do equalizador, vemos onde está a frequência e atenuamos nos médios. Na área onde esteja faltando frequência, mais ou menos em 500K. 500K está aqui. Então, é a área onde está o buraco, ó, como está escrito lá. Essa área não tem muita atuação do bumbo. Inclusive aqui na área de 1K, eu posso atenuar, mas eu mudei o timbre do bumbo, ó. Tá vendo? Ele secou demais. Ele precisa de um pequeno toque do médio, mas não do médio grave. Aqui já é a área um pouco mais do médio agudo, tá? Eu posso atenuar um pouquinho de nada, para ele não receber também muita frequência de médio agudo, né? Porque eu já tô dando presença aqui no agudo. E aqui eu não tenho muita frequência, tem um buraco. Mas se eu atenuar muito, ele perde a frequência. Eu costumo não mexer muito nessa área, eu atenuo um pouco para mim não destruir o som do bumbo. Se eu aumentar nessa área aqui, por exemplo, ó, essa área aqui, deixa eu explicar. Essa área aqui, quando você mixar a voz, você vai ver que a área aqui deixa a voz anasalada. Então é uma área que não se mexe muito no vocal, certo? O que aconteceu com o kick aqui, com o bumbo aqui? Ele anasalou, ó. Ficou horrível. Então olha assim, ó, dei definição, tá? É essa área que vai aqui de 1K até 2K, tá? Então eu posso fazer um ajuste fino aqui, ó, e apenas dar uma atenuada, tá? Vamos ver sem. Ó, sem brilho, não tem brilho o bumbo. Ele só tem grave e muito grave. Ele tem ressonância porque não está cortado aqui.
ele não tem aquele som daquele kick que você ouve, aquele agudinho do kick, você não tem. Mas quando eu ligo aqui, ó, outra área importante, o bumbo, já que eu dei o brilho dele aqui, que é a presença, 10 a 20 Ks são áreas muito agudas. Então o que a gente faz nos instrumentos muito graves? Aqui no meu equalizador, eu faço um corte nele em frequências agudas que não tem. Que, por exemplo, na caixa, essa área aqui, a gente chama da área do ar dela, tá? Que eu vou explicar quando eu chegar na caixa. Então, o que acontece? Aqui, o bumbo não atua. Então, eu abro aqui espaço no equalizador, por exemplo, para o hi-hat. O hi-hat ele já atua totalmente nessa área aqui, porque ele é muito agudo. Tss, tss, tss. Então, eu cortando no bumbo aqui, eu também abro espaço para instrumentos que atuam nessa área. Tudo que eu tirar de um instrumento, que não existe a frequência dele naquele instrumento, eu também abro espaço para aquele instrumento. É o que eu vou fazer aqui no bumbo. Eu vou botar para tocar. Eu só não posso cortar a ponto que eu tire também essa área da presença aqui. Vamos botar para tocar ele normal. Você pode ver, ó, aqui no gráfico, ó, igual tem frequência aqui, que daqui para cá, ó, de 10K para cá, o bumbo não aparece. Então eu posso cortar aqui, ó, até não sumir com o som dessa presença aqui, porque se eu vier tirando, ó o que vai acontecendo com o bumbo, ó, acabei com ele. Então o que eu venho fazendo? Eu venho botando aos poucos. Aqui eu estou começando a chegar na área da presença, mas eu ainda sinto que falta mais um pouco de presença. Então a partir daqui agora, ó, eu abaixo, ó, não perdi nada do bumbo. Então eu estou cortando aqui exatamente em que, ó, em 10K para 20K, é onde o bumbo não atua. Vamos ouvir sem. Definido. Agora é aquilo que eu falei. Você quer uma música que só tenha o bumbo nesse momento. Então você vai ter que procurar fazer um outro tipo de equalização, porque você não vai ter nenhum instrumento tocando. Aqui eu já estou preparando o bumbo, porque eu sei que depois vai ter um baixo, vai ter teclado. Então eu fiz o quê? Eu cortei o grave exagerado aqui, tirei nessa área de 200 a 800 a ressonância dele, para não embolar com instrumentos como guitarra e teclado que vão atuar aqui. Aqui eu dei uma pequena atenuação, porque é uma área anasalada. Então eu tirei um pequeno ajuste desse anasalado, que bumbo não vai ter que ter isso. De 2 a 4K é a área onde dá um pouco daquele metalismo no kick, certo? E 10 a 20K é a área de muito agudo. E o bumbo não precisa disso. Então ele está perfeito para trabalhar, ó, para trabalhar com outros instrumentos, entendeu? Porque eu já sei que vai entrar outros instrumentos graves aqui, então eu atenuei todas as ressonâncias, dei brilho aqui em 2K na parte do bumbo, do kick, e aqui, como eu cortei muito aqui no subgrave, no próprio grave dele, que é a área que ele atua, eu dei um acento somente no grave dele. Então ele ganhou definição, que é isso que importa. Por isso que a mixagem, quando tem todos os instrumentos, você fazendo isso com cada instrumento, os instrumentos aparecem nitidamente. Sem fazer isso, ou dando tiro no escuro, mexendo aqui de qualquer jeito, você não vai conseguir ter uma mixagem limpa. Tá ok? Então, eu vou terminar esse tutorial
porque se eu for fazer isso com todos os instrumentos, vai ficar um tutorial de 5 horas, tá? Este é o tutorial que eu equalizei somente o bumbo, sem compressão, sem fazer panorama. Primeiro que bumbo trabalha no meio, porque ele é mono, tá? Então finalizamos a parte do bumbo. E o próximo tutorial nós falaremos da caixa. Até o próximo tutorial e bons estudos.